boa noite. Você que já está conectado aqui no nosso canal Replay com o Tony Souza. Chegamos para o nosso encontro de todas as segundas-feiras aqui junto com vocês com o nosso programa Replay. Lembrar que o programa Replay é uma parceria do nosso canal Replay com o site Miséria, o maior site de notícias do interior do Nordeste. Você quer ficar bem informado? Vai lá no Miséria. Aconteceu, tá no Miséria. Boa noite para você. Tem muita coisa hoje para a gente discorrer aqui no programa esta noite. Você já deve estar sentindo a falta do apresentador, do titular, o Tony Souza, né? Pois é, o Tony trabalhou muito ontem na festa do Pau da Bandeira de Barbalha e hoje está descansando. E nós estamos aqui não para substituí-lo, porque substituir o Tony é algo quase impossível. Estamos aqui apenas para colaborar com o canal Replay do meu amigo Tony Souza. E olha só, rapaz, as manchetes do programa de hoje. Icasa empata com a América de Natal e segue no G4. Teve um lance de pênalti que a galera do Icasa reclamou. Será que foi? Vamos ver já aqui, vamos ver também os melhores momentos e analisar essa partida. O time do Crato perdeu mais uma, rapaz. O Guarani de Juazeiro venceu na segundona da Série B cearense. Amanhã tem Cariri e Barbalha em campo, tá certo? Olha, participe com a gente, tá certo? Participe com a gente, deixe o seu comentário, né? Deixe o seu like. Você já se inscreveu no nosso canal Replay? Ainda não? Se inscreva, vá lá, ative o sininho para você receber as notificações e deixe o seu like abaixo das nossas postagens, tá certo? Boa noite para você. Queremos também trazer aqui um boa noite para os nossos amigos do Conta Podcast. Boa noite para você que está ligado, que está conectado com a gente. Boa noite aqui para o nosso amigo Guto Vital, para o Kleber, que estão colaborando com a gente. E boa noite também para o nosso convidado de hoje. Quem está aqui junto com a gente é o técnico, o treinador do Barbalha, o técnico da Raposa, Jorge Luiz, o conhecido Bacalhau. Boa noite, Jorge. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que estão ligados aí no programa Replay. Prazer, mais uma vez, poder estar conversando com os desportistas do Cariri. Pois é, o Jorge vai estar com a gente. Vamos falar da equipe do Barbalha, que vai jogar amanhã. Tem um compromisso importantíssimo contra a equipe do Maranguape. O Barbalha é aquele time que joga, mas não faz gols. O time joga que é uma beleza. Vai, ataca, cria oportunidades, mas na hora de colocar a bola para dentro, os jogadores estão se atrapalhando. E aí eu não gosto quando dizem, viu, Jorge, que a bola não quer entrar. A bola não tem vontade própria, você tem que colocar ela para dentro, tá bom? Boa noite para você, galera. Vá mandando aí as suas mensagens, participe com a gente. Daqui a pouquinho tem lance polêmico no jogo do Icasa. Tem muita coisa para a gente discorrer aqui esta noite, aqui dentro do programa Replay com o nosso amigo... Replay do nosso amigo Tony Souza, mas que hoje tem a apresentação deste amigo de vocês, o Celso Lima. Meu querido Guto Vital, a equipe do Icasa ontem jogou no sábado contra o time do América. O Verdão do Cariri estava vencendo por 1-0 e acabou cedendo o empate, né? Para o time americano, para a equipe do América. A torcida ficou na bronca, muita gente vaiando, criticando o técnico Sidney Moraes, dizendo que o Sidney errou em algumas substituições, mas teve um lance polêmico nessa partida, né? A torcida do Icasa teve um lance aí que o torcedor do Icasa reclamou de pênalti, né? Numa bola cruzada na grande área, o atacante do Icasa subiu, escorou de cabeça e, segundo os jogadores do Icasa, a torcida do Verdão, eles reclamaram de pênalti. Guto tem esse lance aí para mostrar pra gente. Será que foi pênalti mesmo? Vamos ver o lance. Quem chega de cabeça, olha o Marquinhos, a bola chega na defesa, pediu pênalti ali o time do Icasa, pediu um toque de mão, a árbitra não deu nada, segue o Verdão do Cariri trabalhando a bola, Dudu, abre na direita o Rony, segura o Dudu, lá vai o Rony,
Faz o cruzamento, quem chega de cabeça, olha o Marquinhos, a bola chega na defesa. Pediu pênalti ali o time de casa. Pediu um toque de mão, a árbitra não deu nada. Segue o Verdão do Cariri trabalhando a bola. Dudu. Abre na direita o Rony, segura o Dudu. Tá aí, olha aí, você viu o lance, foi pênalti mesmo? Foi não. Opine aqui com a gente, e aí eu quero a opinião do Jorge Luiz, o nosso convidado esta noite. Foi pênalti, Jorge, nesse lance? Não vi penalidade. O zagueiro do América estava de costa, com o braço fechado, a bola resvalou no braço, mas na altura do ombro não é penalidade máxima. Recentemente o Barbalha teve uma atualização de regra com o Almeida Filho e ele deixou bem claro que esse lance aí não é penalidade. Eu não achei pênalti, né? É até covardia o árbitro assinalar um pênalti desse, né? Porque o jogador estava de costas, olha aí o lance, o jogador de costas não está vendo, e aí a bola pega de raspão no braço do atleta. Para mim, não houve pênalti. Mas você pode opinar, o que é que você acha? Foi pênalti? Não foi pênalti? Mande aí a sua mensagem, nós vamos registrar tudo daqui a pouquinho. Olha, o Leleu é um jogador que ficou de fora do jogo da equipe do Icasa, né? Mas muita gente reclamando, dizendo que o Leleu faz falta à equipe do Icasa, outros na bronca com o Leleu. O que é que você acha? O Leleu faz falta à equipe do Icasa? As críticas do torcedor, elas são justas em cima do Leleu, muita gente na bronca dizendo que o Leleu não está jogando bem, não está fazendo boas partidas pela equipe do Icasa. Jorge Luiz, você conhece bem o Leleu, né, Jorge? Você acha que o Leleu, ele é um jogador importante para a equipe do Icasa, ele está jogando ali dentro da sua característica? O que é que você acha, Jorge? Qual é a sua opinião a respeito do Leleu? O Leleu é um bom jogador de velocidade, né? Um jogador que fez várias boas partidas pelo Icasa. E aí, quando vem a cobrança, geralmente é porque o atleta não está rendendo, né? Eu tenho assistido pouco os jogos do Icasa, não posso falar tanto, né? Vi no passado recente, vi o atleta atuar algumas vezes, é um jogador competitivo, de força, de velocidade, eu vi muita qualidade nele. Ele pode não estar atuando bem, não posso opinar devido a não estar acompanhando, né? Estamos na Série B com o Barbalha, mas eu acho um bom jogador de força. O Leleu, ele é um bom jogador, só que o Leleu, para mim, ele é atacante. Ele está jogando no Icasa fora das suas características. O técnico Sidney Moraes gosta de usar o Leleu ali no meio campo, né, como se for um meio de armação, e o Leleu, ele nem está rendendo na frente e nem ajudando na marcação. O Leleu fazendo essa função que ele faz na equipe do Icasa, o técnico do Icasa, o Sidney, quer que ele acompanhe o lateral adversário, quer que ele faça aquele corredor. E o Leleu não tem essa característica. É por isso que o Leleu não está rendendo, na minha opinião. Aí é a minha humilde opinião, você pode mandar a sua opinião para cá também. Fale o que você acha, o que você pensa. Eu creio que se o Leleu fosse escalado um pouquinho mais à frente, ele renderia mais. Mas o técnico Sidney tem lá vários atacantes e acha por bem usar o Leleu ali como se for um meia de armação, um meia pela esquerda. E eu acho que ele está sendo mal utilizado na equipe do Icasa. Essa é a minha opinião. Deixa eu mandar aqui um abraço, uma boa noite para o pessoal do Torcida K, nosso amigo Caio César. Boa noite ao Caio César, boa noite para a turma do Torcida K. Obrigado pela parceria, tá certo? Meu querido Jorge Luiz Bacalhau, vamos falar um pouquinho da equipe do Barbalha. O time do Barbalha que fez até bons jogos dentro do Campeonato Cearense, da Série B. Começou empatando lá com o Tiradentes, 0-0. Ali já era para o Barbalha ter saído de lá com um resultado melhor. O time teve oportunidades para vencer o jogo. Acabou perdendo uma penalidade máxima. Já são 2 jogos da equipe do Barbalha em que o time desperdiça oportunidades de ganhar, perdendo pênalti, Jorge. O que é que está acontecendo com o time do Barbalha? É verdade, Celso. A penalidade é um fundamento importante em que hoje em dia tem fatores que vão tornar você bom batedor de pênalti, bom finalizador, não. E um deles é você ir para a cobrança vendo bem o goleiro. A maioria dos jogadores brasileiros consagram os goleiros porque batem com a cabeça baixa, olham apenas para a bola e não vê a movimentação do goleiro. Bate no lado,
não presta atenção na movimentação do goleiro, o goleiro vai lá e pega, além da maioria dos pênaltis ser meia altura, o braço do goleiro está no ar, então fica fácil para o goleiro se consagrar, porque os atletas brasileiros, a grande maioria não evoluiu ainda para o que é uma penalidade máxima. É olhar, deixar a bola de lado, olhar a movimentação do goleiro e próximo da batida, o atleta tirar a bola do goleiro, essa que é a realidade. Porque 70%, 80% dos goleiros se movimentam antes da batida. Então, se o jogador dá aquela esperadinha ali, o goleiro vai para um lado e ele só coloca para o outro. Eu cito muito o exemplo de um grande batedor aqui do Cariri, que é o Janeudo. Nunca vi Janeudo perder pênalti. Ele corre para a bola devagarzinho, olhando o goleiro, não olha a bola em momento nenhum, e aí quando o goleiro se posiciona, ele tira no lado oposto do goleiro, né? Então o jogador tem que ter essa maturidade para ser um verdadeiro cobrador de pênalti. E aí, esses 2 pênaltis que o Barbalha perdeu nesses 2 jogos, contra o Tiradentes e contra o Floresta, aconteceu justamente isso que a gente está colocando, né? Na hora da batida, os atletas, infelizmente, baixaram a cabeça, não viram a movimentação do goleiro adversário e acabou os 2 goleiros espalmando as 2 bolas, as 2 penalidades. Então, você acha que está faltando tranquilidade para os seus batedores, é isso? É, também, né? Quem é hoje o batedor oficial de pênaltis da equipe do Barbalha, Jorge? Não, eu nunca determinei cobrador de pênalti oficial. No início da pré-temporada, o Felipe Augusto começou fazendo gols, batendo pênalti, e a gente deixou até o dia que ele perdeu, né? E aí a gente determinou para o grupo que aquele que estiver bem, que sofrer a penalidade, que tiver personalidade e tiver apto, com a capacidade mental para ir lá e bater, ele é o fera da bola, né? Então a gente deixa muita vontade para que eles mesmos, dentro da sua confiança, possam ir lá e cobrar a penalidade. E foi isso que aconteceu com o Alan Vitor. Ele cavou o pênalti, foi malandro, foi argentino, né? Pedalou dentro da grande área e o zagueiro do Floresta acabou cometendo a penalidade em cima do juiz. O juiz viu de perto, marcou, mas o Alan Vitor foi infeliz, né? Baixou a cabeça no momento errado, aí o goleiro fez um movimento para a direita e ele bateu entre a trave e o meio do gol, e a bola a meia altura, e o goleiro acabou defendendo. No retorno, o Andrezinho ainda chutou no travessão, mas quando a bola não é para entrar é complicado. É assim mesmo. Jorge, eu acompanhei boa parte da pré-temporada do time do Barbalha, acompanhei os treinamentos do time do Barbalha e vi que você treinou várias situações táticas e vi alguns jogadores se destacando na pré-temporada, inclusive o centroavante, o Felipe Augusto, né? E o Felipe Augusto, depois que ele perdeu aquele pênalti contra a equipe do Tiradentes, ele meio que sucumbiu. Depois ele foi expulso num jogo lá em Barbalha, discutiu com o torcedor, enfim. O que é que você acha que está acontecendo com o Felipe Augusto? Ele não se adaptou aqui à nossa região? Enfim, o que é que você acha que acontece com esse jogador, já que você trabalha com ele lá mais próximo? Não, eu acho que ele foi cobrado, né? Muito cobrado por um grupo de torcedores lá, né? Que se diz torcedor. E aí ele acabou ficando chateado, perdeu a cabeça e supostos torcedores correram lá no alambrado xingando muito o jogador e ele acabou perdendo a cabeça e revidando verbalmente, né? Achei também que foi muito duro a expulsão, ele podia ter levado um amarelo, né? Teve lance no jogo que era para ter expulsão do jogador do Pag Mendes em cima do Chechel, nós batemos até as fotos, reclamamos na federação, mandamos para a comissão. Chegou a dobrar o tornozelo do Chechel, né? Pois é, no meio da canela, não visou a bola em nenhum momento, né? Então, quando acontecem essas coisas, o jogador está chateado, está nervoso, está com a cabeça quente, deve ter acontecido isso com o Felipe para ele ter sido expulso. Jorge, e amanhã, o que é que o torcedor do Barbalha pode esperar da Raposa Barbalhense? O torcedor verdadeiro, né, tem que empurrar, apoiar, né? O campeonato ainda está aberto, se o Barbalha conseguir uma vitória simples amanhã, mesmo sabendo da dificuldade do jogo, que o campeonato está muito equilibrado, Celso. É um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos. Quem está abrindo o marcador está levando vantagem, só teve 2 viradas até agora em praticamente 15 jogos, né, ou mais. Mostra que quem está fazendo o gol está sabendo tirar proveito. Então o Barbalha tem que, mais uma vez, ter a cabeça fria, treinou a semana toda, repetimos muito, conversamos bastante para passar confiança, passar tranquilidade, e a gente espera poder colocar em campo essa tranquilidade amanhã para a primeira vitória chegar, dar mais confiança ao grupo para a gente ficar vivo e tentar buscar ainda uma vaga no G5. Muito bem, esse é o Jorge Luiz Bacalhau, está com a gente esta noite, aqui é o treinador da equipe do Barbalha e amanhã nós vamos torcer que o time do Barbalha consiga um resultado positivo. Vamos trazer o boa noite dos nossos telespectadores, meu caro
Guto Vital, meu caro Kleber. Rivaldo Lobo, boa noite, Celso Lima, melhor programa da região, Rivaldo de Crato. Alô, Rivaldo, aquele abraço, muito obrigado, Rivaldo. Carlos Levi, Celso, deixe sua opinião sobre o professor Pardal Sidney Moraes. Daqui a pouquinho eu vou trazer a minha opinião sobre o Sidney Moraes, tá bom, Levi? Gilberto Santana de Oliveira, é nada, boa noite. Celso Lima, cadê o Tony Souza? Abraço, bom programa. Olha, o Tony Souza hoje está naquela ressaca do pau da bandeira da Barbalha. Para quem não sabe, o Tony Souza ele é puxador do pau da bandeira, né? E é também um dos líderes do carregamento do pau da bandeira de Santo Antônio em Barbalha. E hoje o Tony precisa de um descanso e pediu para que nós fizéssemos aqui, apresentássemos o programa Replay nesta noite. É por isso que nós estamos aqui junto com o nosso amigo Jorge Luiz Bacalhau. Tá certo, meu querido Gilberto? Alisson Lacerda, fala sobre o Leão. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Leão do Mercado. O Leão do Mercado que vem se recuperando, vem no ascendente no campeonato cearense da Série B. Já já nós vamos falar do nosso Leão do Mercado, tá bom, meu querido Alisson Lacerda? Domingo Sávio Vidal, estou aqui ligado direto do Carlito Pampona em Fortaleza. Esse tem cadeira cativa. Meu querido Domingo Sávio, aquele abraço, né? Deixa-me ver aqui. Vicélio Santos, foi pênalti sim, bateu na mão ou no braço dentro da área, é pênalti. O jogador esteja vendo ou não. Nós respeitamos a opinião do nosso telespectador. Meu caro Guto Vital, meu caro Kleber, eu sei que vocês gostam de comer uma bela fruta, né? A fruta é coisa maravilhosa, meu amigo, é um alimento saudável. E alimento saudável, sabe onde você vai encontrar? Na Perbone Brasil. Olha, né? A Perbone Brasil fornece há mais de 30 anos as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Você está vendo aí, né, o tape da Perbone Brasil, frutas selecionadas, né? Olha só, inovação no segmento, temos todos mix importados e nacional, necessário para suprimento de sua loja. Visite-nos e seja nosso parceiro. Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Filial Ceasa de Barbalha, Ceará, Avenida Leão Sampaio, 2225, Bulandeira, Galpão 2. O telefone é o 88-3532-2722 e o 3532-2678, além do celular 889-9918-8131. Perbone Brasil é o fruto de uma geração saudável. Agora, Jorge Luiz, eu sei que quando sair daqui você vai querer comer uma bela pizza, né? E pizza gostosa, pizza boa, nós só encontramos lá na Pizzaria Oval. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, chega d'água na boca, essa pizza suculenta. E o bom é que lá tem pizza para todos os gostos. Olha, se sua família for aquela família grande, lá tem a pizza GG, tem a Extra G, tem a Extra GG, tem pizza de todos os tamanhos. Mas se sua família é menor, tem a pizza pequena, tem a média, tem a grande também, tá certo? E olha, a grande promoção lá no meu amigo Val, da Pizzaria Val, é a seguinte: na compra de uma pizza G, GG e Extra GG, você ganha um refri grátis, tá certo? Então, pizzaria do meu amigo Oval, é ali no bairro Franciscanos, na rua Todos os Santos, esquina ali com a linha férrea, tá certo? Eu indico, faça como eu, saindo daqui, eu vou lá na Pizzaria Oval comer essa bela pizza, tá certo? Olha, já já nós vamos falar do Leão do Mercado, vamos falar do Guarani, já já também tem os melhores momentos do jogo do Icasa, o empate do Icasa com o time do América de Natal. E eu vou já já trazer a minha opinião a respeito do técnico Sidney Moraes, da equipe do Icasa, tá certo? Deixa-me ver aqui, Eloy Cordeiro, Celso Lima, por que César Sampaio e Paulo Vitor não é titular? Aí é um problema do treinador. Quem escala é o Sidney, ele ganha para escalar e ele não está escalando, é preferência dele, né? Cícero Assis Tavares, muita gente reclama de Sidney Moraes,
mas convenhamos que esse elenco do Icasa é limitadíssimo. Tá aí a palavra do Cícero de Assis Tavares. As opiniões, elas são várias, né? Tem algumas pessoas que criticam o Sidney, outras são a favor do Sidney, e o futebol é assim mesmo, o futebol é dinâmico. Jorge, você é daqueles que acredita que a voz do povo é a voz de Deus? O torcedor sempre tem razão, Jorge? Não. Não Acredito não. Por quê, Jorge? Porque nós não podemos ser mais emocionais, temos que ser racionais, né? Tem muita gente que fala, mas que não tem um conhecimento, né? Na arquibancada você faz gol de bicicleta, você mexe, você troca esquema, você faz tudo, mas vai lá para dentro do campo que é diferente. Não é fácil não, às vezes muitas vezes o treinador mexe lá embaixo e a gente às vezes até critica, mas muitas vezes o jogador pediu para sair, o jogador se sentiu mal, ou o treinador faz uma opção técnica. O problema é que hoje está difícil, principalmente para comentarista, porque com muita luta permitiram que fique um repórter lá atrás do gol, mas nós não temos mais acesso a vestiário, a treinador, no intervalo do jogo para você conseguir uma informação. É uma luta e aí às vezes nós temos que ter cuidado na hora de fazer comentários a respeito de substituições, esquemas táticos, tem que ter muita cautela. Vamos ao nosso primeiro bloco, né, de apoio cultural, nosso primeiro bloco aqui dentro do Replay com Tony Souza. Já a gente volta com os melhores momentos do jogo Icasa e América e tem mais alô para você. Continue participando, mandando a sua opinião. Você já se inscreveu no nosso canal Replay? Ainda não? Pois se inscreva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like lá. Conte para os seus amigos, espalhe por aí. O Replay está no ar. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Muito bem, estamos de volta com o nosso Replay com Tony Souza. Boa noite para você que está aí nos acompanhando, você que está conectado conosco, continue participando. Tem uma participação aqui do Vicélio Santos, ele diz assim, olha, eu sou o Vicélio lá de Santa Teresa, meu amigo bacalhau Celso Lima, pergunte aí para ele se ele lembra de mim, esse craque aí, já jogou no meu time. Lembra, Jorge, do Palmeiras da Santa Teresa? Tu lembra dele, Jorge? Vicélia? O Palmeiras da Santa Teresa é inesquecível, Celso. Foi várias vezes campeão municipal de Missão Velha, né? Eu tive a honra de ser jogador amador, né? E de ser treinador também do Palmeiras da Santa Teresa. E o Vicélia é um grande amigo nosso, jogava com a gente já, eu estou falando de 20, 30 anos atrás, né? Um grande abraço aí para o nosso Vicélio que está acompanhando o replay, né? Um abraço para o Vicélio. Olha, dizem, né? Eu não vi, mas diz que o Jorge Luiz era um Romário da vida para fazer gol. Jogava nada, mas fazia muitos gols. Era assim mesmo, Jorge? Tinha uma boa canhota, né? Batia razoavelmente bem na bola. Pois tá aí, meu querido Vicélio. O Jorge lembra sim, o Jorge lembra de você, tá certo? Olha, pediram aí a minha opinião a respeito do técnico Sidney Moraes. Mas vamos fazer o seguinte... Vamos trazer aqui os melhores momentos do jogo do Icasa contra o América. Icasa 1, América 1 no último sábado. E depois a gente volta
para discorrer, para comentar um pouquinho a respeito desse jogo. Vamos lá para os melhores momentos. Tá lá o Bu. Uma avenida toda pela frente o Bu. Ele não bota velocidade. Tocou ali pro Leandro. O Elton. Olha a bola boa pro Rony. Vai chutar no gol. Chutou. A bola subiu e foi pra fora. A primeira bola bem trabalhada de pé em pé. O Elton. Na visão achou o Rony na direita com liberdade. Poderia até ter dado, quem sabe, um tapinha a mais pra dentro da área. Mas chutou, pegou muito embaixo na bola. Ela subiu além do que ele queria. Mas foi uma chegada mais lúcida do time de casa, Celso Lima. A Thaislane olhou e disse que não aconteceu nada. Saiu numa boa ali o time do América. Lá vai ali o Aleph. Era o Rodrigo. Errou o passe. Kidio. O Elton. Vai chutar no gol o Elton. Ajeitou para a direita. Chutou a bola. Desviou. Foi para fora. Ele parecia que ia dar de canhota, puxou para a perna direita e na hora da finalização a bola, ainda tive a impressão que teria dado uma desviada ali antes de ir para a linha de fundo. Tive essa impressão, mas fica caído o goleiro Bruno. Serviu pelo menos para animar a torcida aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão. O time do Icasa precisa acelerar o jogo. A questão é que o Icasa está tocando a bola com muita lentidão. E isso está facilitando o sistema defensivo da equipe do América. O jogo é fraco, Tony. O jogo é ruim. Não estou gostando do jogo, não. E olha o Evinho, toca a bola pro William. Chega, Flaisma, tira a bola. Olha o Alce Pernambucano. Agora o contra-ataque foi extremamente perigoso do time do América. O William veio no veneno. O Flaismar saiu providencialmente. O Wallace Pernambucano acertou um chute fortíssimo. Para sorte do Flaismar, a bola foi para fora. Foi uma boa chegada agora do América de Natal, Celso. Você percebe que é um time que trabalha bem essa bola no meio, mas não tem espaço para trabalhar porque o Icasa faz uma boa marcação. E olha o Bu, tentou o passe. Olha, fez o corta, Leandro Cearense já toca. Olha o Icasa! Perdeu o Elton! O Leandro Cearense disse: toma, o Elton, faz o gol, querido. E ele acabou chutando para fora. Que chance perdeu agora o time de Icasa. Tem que chutar pelo menos no gol, Celso Lima. Porque, convenhamos, o Icasa criou algumas oportunidades, mas o Bruno é um telespectador de luxo. Tá assistindo o jogo dentro de campo, não fez nenhuma defesa ainda, Celso. Vai o Aleph, será que vai arriscar direto no gol? O Aleph! É a boa chance, o bom momento do time do América. Ele faz a bola cruzada, chega, tira a defesa. Olha o Elvinho, pegou o Flaismar. Vai cair, tira o Guídio. Olha a sobra de William. Acabou chutando para fora. A bola tinha endereço certo, ia para dentro do gol. E aí o Flaismar na ponta dos dedos acabou tocando a bola na trave e o Guídio embaixo acabou tirando e quase o William acerta o chute para dentro do gol. Boa chegada do América de Natal, animou a torcida potiguar aqui no Romeirão. E com o converseiro danado agora. Para ali o Rômulo já quis botar a bola, foi em jogo. Tá certo o Rômulo. Já procura trabalhar o time do América. Chega ali a defesa. Já tira. Olha a bola com o Jarinho. Tomou a bola do Lucas Rex. Cara a cara vai fazer o time de casa. Jarinho. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Jogador que arrebenta na malandragem, na esperteza, tirou a bola do zagueirão que cochilou, ele foi na velocidade e botou na quinta, olhos nos olhos com o goleiro Bruno, um leve toque, colocadinho, rasteirinho, balançou a rede na nova Arena Romeirão e o placar tá lá, mais alviverde do que nunca. Agora o Icasa tem um, Jairinho, camisa 10, é jogador que arrebenta. 0 pro América de Natal. E já tem bola rolando aqui na Arena Romeirão. Segundo tempo
Por enquanto, Icasa 1, América de Natal 0. Icasa está indo para vice-liderança. Olha o cruzamento. Opa! Seu Lucas Rex, que é isso, seu Lucas? Quase fazia um belo gol, mas contra o patrimônio. Cruzamento do Elton, a bola seria para o Leandro Cearense, mas o Lucas Rex quase aprontava uma surpresa contra o goleiro Bruno. Escanteio para o time de casa. Aleph novamente. Elvinho já pede. Felipe Cruz vai no meio de 2. Bota velocidade. Tentou tabelinha ali com o William. Ele arriscou de canhota. Viu um pouco adiantada ali o Flaismar. Deu um chute venenoso. E a bola passou à esquerda do goleiro Flaismar para fora. Quase poderia ser o gol de empate do time do América. Se movimenta o time do América. Se fecha todo o time de casa. Tem dificuldade do América para chegar no ataque. Por ali o Rodrigo. Filipinho foi pro chão. Olha o Marquinhos na cobrança. Cruzamento. Olha o Wallace, vai fazer. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Pernambucano é jogador que arrebenta. A marca do atacante, não pode brincar com ele. A bola veio cruzada da direita, ele recebeu, olhou e colocou sem chances para o goleiro Flaismar. O placar mudou, o placar agora tá albirrubro. O placar é do América de Natal. Tudo igual aqui na Arena Romeirão Mauro Sampaio. É o Wallace Pernambucano, o artilheiro do América. É jogador que arrebenta. Agora, um pro Icasa, um pro América. Não pode brincar com o Wallace. Ele parece pesadinho, mas corre e se apresenta barbaridade no jogo, Celso Lima. E aí o time do Icasa agora vai se movimentar para tentar voltar à frente, até porque esse resultado não interessa o Verdão. Lá vai o Rony, faz o cruzamento, Leandro Cearense desvia. Olha a bola, fica boa com o Marquinhos, ele chutou para fora. Ele dominou, olhou, chutou colocado. E a bola caprichosamente foi para fora. Boa chegada do Marquinhos e que inteligência aqui do Leandro Cearense, né? Desviou de cabeça esperando realmente que o companheiro recebesse a bola, mas faltou capricho na hora da finalização. Olha, Tony, estamos chegando aí no final do jogo, 48 minutos, a Atra já vai terminar. E o resultado é justo, Tony, porque o time do América, no segundo tempo, ele mandou no jogo. O time do Icasa foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo o time do América foi melhor. As substituições do técnico João Brigatti, elas surtiram efeito. O América foi pra cima, empatou o jogo. E olha, por pouco o time do América não sai daqui vencedor, viu, Tony? Tá aí, fim de papo, aqui na Arena Romeirão Mauro Sampaio. Um pro time do Icasa, um pro América de Natal. Resultado que não serviu pra ninguém. Icasa 1, América de Natal também 1. Melhores momentos no oferecimento miséria.com.br, o seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Acesse miséria.com.br e seja um parceiro do canal Replay com Tony Souza. Faça um Pix 889-9724-8778. Se inscreva no YouTube e siga no Instagram Replay com Tony Souza. Tá aí os melhores momentos do empate do Icasa contra a equipe do América, 1-1 na Arena Romeirão. Jorge, pelos melhores momentos que você acompanhou, o resultado foi justo, o Icasa merecia uma sorte melhor. O que é que você achou, Jorge? Não, pelas oportunidades, o Icasa foi melhor no jogo, né? Teve mais chances de gol. O América é um time grande lá de Natal, né? Mas pelo que eu vi aí, nos melhores momentos, o Icasa merecia uma melhor sorte. O Icasa, no primeiro tempo, ele fez uma boa partida, ele criou algumas oportunidades, né? Você viu que ele chegou com o Elton, chegou com o Rony chutando para o gol, mas o time do Icasa estava com a pontaria ruim no último sábado, né?
E mesmo estando melhor no jogo, o time do Icasa, ele terminou o primeiro tempo com 65% de posse de bola. Nos primeiros 15 minutos foi aquele domínio infrutífero, um toque de bola muito lento, mas depois dos 16, 17 minutos o Icasa começou a acelerar o jogo e criou algumas oportunidades na partida. Só que o Icasa não conseguia marcar o gol. E o time do América criou duas boas oportunidades em erros da equipe do Icasa, né? Principalmente do goleiro Flaismar. Saiu mal em uma das jogadas e depois ele se recuperou fazendo uma grande defesa na cabeçada do Elvinho. Depois uma enfiada de bola para o Felipe, que o Flaismar aí ele saiu bem, cortou, né, nos pés do atacante, e o centroavante, o Wallace pernambucano, pegou de primeira e chutou para fora. Primeiro tempo, foram essas duas oportunidades da equipe do América. Aos 40 minutos, na falha do Lucas Rex, eu acho até que o Lucas Rex, ele deu azar, porque ele cabeceou a bola, o Jairinho subiu com ele, ela bateu no peito do Jairinho, e aí o Jairinho estava de frente, é um jogador muito rápido, e aí o zagueiro no mano a mano com o centroavante, com o atacante rápido, como é o Jairinho, e naquela situação, aí fica mais difícil, né, Jorge? E aí o Jairinho, com muita categoria, fez 1-0. Termina o primeiro tempo. No segundo tempo, o time do América voltou melhor. O técnico, logo ali com 5, 7 minutos, fez duas substituições. Tirou o Rodrigo do meio campo, botou para a lateral direita. Pegou o meia, o William, abriu quase como ponta direita, trazendo o jogador para cima da equipe do Icasa, do lateral Bull da equipe do Icasa, e aí o técnico Sidney, ele não soube mexer com as suas peças, essa que é a verdade. O Icasa recuou demais, ali o Sidney poderia ter tirado um volante ali, o Sidney jogando com 3 volantes, poderia ter colocado um volante para socorrer o Bull, ele se limitou a tirar o Bull, não sei se por conta do cartão amarelo, e colocou o Marquinhos. E o que aconteceu? Ficou da mesma forma, não mudou nada. O time do Icasa não mudou o esquema. O esquema ficou o mesmo. Enquanto que o técnico, o João Brigatti, ele leu muito bem o jogo, ele teve uma boa leitura de jogo. E aí no segundo tempo, só deu o América foi para cima, não criou tantas oportunidades, mas o time do América dominou o jogo, teve mais posse de bola do que a equipe do Icasa. E olha, por pouco o time do Icasa não sai derrotado. Chegou ao empate. Aliás, muita gente reclamando de falta no gol do Wallace pernambucano. Tem o lance aí, Guto? O lance do gol de Wallace pra gente ver se foi falta, se não foi falta, né? Pra mim, eu já vou deixar aqui a minha opinião. Pra mim não foi falta. Foi um lance normal, os dois jogadores disputaram a bola, houve ali um braço a braço por parte dos dois jogadores e para mim não foi falta, o gol foi legítimo, o gol foi normal, o gol da equipe do América. Agora, o Sidney Moraes, ele precisa rever alguns conceitos, né? Eu já comentei aqui que o Sidney teve uma boa evolução de 2013 para cá. Vamos ver o gol? Olha o gol aí, Jorge Luiz. Olha, você acha que foi falta? Disputa de bola, né? E o Wallace ganhou a disputa de bola e colocou a bola para dentro. O que é que você acha, Jorge? Foi falta? Não, eu acho que foi um contato normal do zagueiro com o atacante, como o Wallace é mais forte, né? Eu vi ali que dava um empurra, mas um lance de contato, o jogador do Icasa sequer chegou a reclamar de falta, né? Acho que não foi falta não, um lance normal. Futebol é contato físico, né, Celso? Eu não vi o Wallace fazer falta no zagueiro do Icasa. Vi os dois tentando se empurrar, mas o juiz agiu corretamente, ou a juíza, né? E acabou dando o gol para o América. É verdade, para mim também não houve falta. E você, torcedor, o que é que você acha? Foi falta ou não foi falta? Deixa aí a sua opinião. E aí o Sidney, como eu ia dizendo, eu já, em outras oportunidades, eu já fiz aqui esse comentário, o Sidney, ele teve uma evolução muito boa, principalmente no quesito tático, do ano de 2013. Quando o Sidney esteve aqui para agora, ele evoluiu muito taticamente. Só que o Sidney, ele abraçou-se com o esquema 3-5-2, e ele não muda esse esquema por nada. E tem momentos dentro da partida que você precisa mudar. Você precisa fazer uma variação do esquema. Principalmente quando o adversário vem diferente no intervalo do jogo. Você precisa ter essa leitura. O adversário veio diferente, o meu esquema não está sendo suficiente para se sobrepor ao adversário, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o Sidney não está tendo essa perspicácia. O torcedor aqui me perguntou por que é que o Sidney não está escalando nem o Paulo Vitor e nem o César Sampaio.
né? O Paulo Vitor entrou um pouquinho no segundo tempo desse jogo do último sábado e me pareceu ser um bom jogador. Os treinadores, eles têm as preferências deles, né? Eles preferem alguns jogadores em detrimento de outros por conta das características dos jogadores. Eu acho que o Sidney, ele tem que procurar usar o jogador dentro da sua característica. O Sidney, me parece, está colocando o jogador para ser refém do seu esquema, né? Por exemplo, o Leleu, o Leleu é um atacante, ele bota o Leleu para jogar de meio e quer que o Leleu faça corredor do lado esquerdo. O Leleu não vai conseguir fazer isso. E é por isso que o torcedor está criticando o Leleu, e aí eu entendo muito o torcedor não vê o jogo de uma forma técnica como nós vemos. O torcedor é paixão, o torcedor é emoção, ele vê o jogador com a bola no pé, mas o futebol vai muito mais além que isso, né? Tem a questão da característica de jogador, tem a questão de que se o jogador está satisfeito ou não jogando naquela posição, se ele está disposto ou não a fazer, mas o mais importante, e o Jorge Luiz está aqui ao meu lado, ele sabe disso, o jogador, para desempenhar uma função tática dentro do campo, ele precisa ter um mínimo de característica para isso, não, Jorge? É verdade. O futebol hoje é isso, né? Você tem que botar o jogador que tem força no setor onde precisa de força. Tem que colocar o jogador que tem técnica no setor onde precisa de técnica. Eu não estou comentando a questão do Sidney, eu estou falando da característica dos atletas. Então é você ter uma boa leitura e procurar colocar o jogador no setor em que ele possa render, e é justamente essa característica que faz com que ele possa render na sua zona, no seu setor onde ele joga. Eu achei o Sidney muito medroso nesse jogo, porque ele poderia, na hora que ele colocou o Dudu, ele tirou o Elton. O Elton é o jogador mais lúcido dos três volantes, o Elton é o mais lúcido nesse time do Icasa. É o que tem mais característica, mais técnica para fazer aquele jogo de armação no meio campo. Aí ele tirou o Elton e colocou o Dudu. Tirou o Bull e colocou o Marquinhos. Aí ele puxou o time do Icasa para trás. Naquela ocasião, o mais correto para aquele jogo, e aí é a minha opinião, eu não estou aqui querendo escalar time de ninguém, eu sou pago aqui para dar opinião, e aí eu tiraria o Guidio, né? E colocava o Dudu, né? O Guidio é um jogador que começou bem essa Série D, mas vem oscilando muito, ele alterna muito boas partidas, más partidas, oscila muito dentro dos jogos também. Eu acho que o técnico Sidney tem jogador lá como o Dudu, que poderia ocupar aquele posicionamento do Guidio, pelo menos durante a partida, quando o Icasa necessita do resultado, né? E o técnico Sidney, infelizmente, ele não teve essa leitura e acabou o time do Icasa cedendo o empate. Vamos aqui para as nossas participações. Bruna Oliveira, vamos ver aqui, Bruna. Barbalha, Bruna Oliveira, Barbalha sempre culpando a arbitragem, isso e aquilo, o vento, blá blá blá, enquanto os outros sobem na tabela. É a opinião da nossa querida Bruna. Boa noite, Bruna, Deus abençoe. Carlos Levi, fora Sidney. Cícero Robledo Ramos de Oliveira, por quê? Não entendi a pergunta do Cícero. Teve um tempo, olha a Bruna de novo, teve um tempo que o Icasa estava assim, dominava o jogo, mas não finalizava. A diferença do Barbalha é que falta humildade da diretoria para reconhecer as falhas e melhorar. O que vale são os pontos. Olha, minha querida Bruna, nós respeitamos a sua opinião, mas olha, eu conheço bem os diretores do Barbalha, o nosso amigo Zé Ayrton Lourão, e são pessoas humildes, né? São pessoas humildes. O que acontece é que o time do Barbalha realmente ele vem jogando bem. O que falta são os jogadores terem um pouquinho mais de tranquilidade para finalizar. Isso aí nem o Jorge vai fazer e nem o presidente do time. São jogadores dentro do campo. É por isso que o Luxemburgo dizia que o treinador ele tem 30% de parcela, né, dentro de uma vitória, e os outros 70% é do treinador. Aliás, é dos jogadores, porque são jogadores que decidem dentro do campo, né? Mas valeu, Bruna. Beleza. Edson Alves, boa noite, amigos. Metade da fase foi-se embora. Estamos na fase de classificação. O Verdão tem sorte com o brasileiro. Vamos subir. Tomara, tomara. O time do Icasa, que o Icasa, é bem verdade que quando começou o campeonato, Jorge, o Icasa era um time desacreditado, né? Tinha aí, antes da bola rolar, Retrô, o América de Natal, o próprio Souza.
e o Icasa iria brigar por uma quarta vaga, juntamente com São Paulo Cristal, com Afogados e essas outras equipes aí. O time do Icasa chegou a estar na vice-liderança do campeonato, hoje é o quarto colocado, mas o fato é que o Icasa até que me surpreende com essa campanha. Pela maneira que o time do Icasa começou, a falta de estrutura, a falta de dinheiro, e o Icasa até que está bem. Só que o que é que acontece? Você começa desacreditado, aí você começa a jogar bem, começa a ganhar jogos, e aí você começa a passar ao torcedor uma confiança maior, e aí o torcedor começa a acreditar, e aí você começa a cobrar mais do seu time. É isso que está acontecendo com o torcedor do Icasa. Vamos ver a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro, aqui no grupo A3, que é o grupo da equipe do Icasa. Deixe-me chegar mais perto aqui um pouquinho. Olha, o Retrô é o líder, né? Com 17 pontos ganhos em 7 jogos. Na segunda colocação, o time do Afogados tem 11 pontos. O Afogados é o segundo colocado com 11 pontos. O Souza é o terceiro colocado, né? Tem 11 pontos também o time do Souza, a mesma pontuação da equipe do Icasa, que está em quarto lugar também com 11 pontos. Agora, como diz o Matuto, fungando ali no cangote do Icasa, tem o São Paulo Cristal com 10 pontos ganhos, tem o América de Natal, que também tem 10 pontos ganhos. Ou seja, Jorge, está muito equilibrada essa fase aí da Série D. Esse grupo é um grupo muito equilibrado, né, Jorge? Exatamente. Quem está sobrando na curva aí é o Retrô do Pernambuco, né? Que está fazendo uma grande campanha, liderando isoladamente, sem derrotas. E aí do Afogados, Celso, até o América de Natal, os 4 classificados sairão daí, os outros 3, né? Que acredito que o Retrô dificilmente vai cair de nível, né? Deve manter aí essa liderança um bom tempo. Mas aí a gente vê 3, 4, 5 times aí brigando pelas outras 3 vagas. É verdade, tem razão, Jorge. O Retrô, para mim, já é o dono de uma dessas vagas. Kleber, vamos colocar aí o resultado da rodada, né? Os resultados dos jogos desta rodada, né? A equipe do Icasa empatou com a América de Natal em 1-1. O São Paulo Cristal foi derrotado em casa, perdeu para o Retrô pelo placar de 4-1. Globo e Souza empataram em 0-0. E o Afogados venceu o Crato pelo placar de 2-0. Né? Esses resultados aí, o Souza com o Globo 0-0 e a goleada do Retrô em cima do São Paulo Cristal, deram uma forcinha para a equipe do Icasa, e o Icasa hoje permanece aí no G4, está na 4ª colocação. Vamos ver a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, nesse grupo A3, né? Vamos ver aqui a próxima rodada. O time do Crato vai enfrentar o Afogados no Mirandão. O jogo é sábado às 15 horas no estádio Mirandão. Também no sábado, dia 4, o Retrô, às 16 horas, vai enfrentar o time do São Paulo Cristal. São os jogos de volta, né? Vai começar o retorno do campeonato. No sábado também, às 17 horas, em Natal, na Arena das Dunas, a equipe do América vai receber o Icasa, jogou com o Icasa aqui na Arena Romeirão, e vai receber o Icasa lá em Natal, na Arena das Dunas. Esse jogo no próximo sábado, às 17 horas. E para complementar a rodada, no domingo, a equipe do Souza, em casa, né, no Marizão, vai enfrentar a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. Jorge, qual é a perspectiva de chances da equipe do Icasa em chegar a uma classificação? Você vê uma perspectiva boa para o time do Icasa jogando da maneira que o Icasa vem jogando, se apresentando assim? O Icasa pode chegar, pode conquistar a classificação, Jorge? Não, pode chegar sim, Celso. Até a rodada passada o Icasa era vice-líder, né? O Icasa tem um bom time, tem um time experiente, tem uma boa mobilidade. Apenas por esses melhores momentos desse jogo com a América, dá pra gente ver que o Icasa tem muita força, muita velocidade, muita qualidade. E tá no páreo sim pela disputa, é o que eu coloquei. Tem 5 times aí brigando por 3 vagas, o Icasa tá no G4 ainda esse tempo todo, né? Só depende de si na volta agora, né? Faltam 7 jogos, a metade do turno se foi. E o Icasa depende só de si para garantir uma vaga aí no G4. Olha, mas nesse jogo nós tivemos fatos lamentáveis, né? Fatos que nós não gostamos de presenciar, né? O torcedor do América entrou quase em entreveiro com a torcida do Icasa. Houve ali uma
uma certa provocação de ambos os lados. Na chegada foi muita bomba. O torcedor do América começou a dar trabalho à polícia militar lá no Caldas já. Já lá no Caldas, o torcedor do América começou a dar trabalho. E veio dando trabalho até o estádio Romeirão. Nós temos aí algumas imagens, né, Guto? Algumas imagens dessas provocações da torcida do América com a torcida do Icasa e vice-versa. Vamos acompanhar. Olha, o torcedor do América vai entrar. O torcedor do América pula ali o alambrado, entra no campo, o torcedor do América. Aí chega ali, ó, torcedor do América, puxa ali o Rômulo. Pulou o alambrado e foi para dentro de campo ali o torcedor do América de Natal. Agora chega a polícia ali para tirar o rapazinho. Aí não é lugar de torcedor, né?
No L Gato torcedor. O Bruno chega. Abraça o torcedor. Os agentes da polícia. Quem chega ali, vai pra lá, filho. Tem nada. Agora pular pra quê? Me diga aí, Celso Lima. Que serventia, o cara se arrisca, pula a arquibancada. Olha, ainda fica ali. Tem umas coisas aí que eu não entendo, assim. Eu não entendo o que passa na cabeça do ser humano. Ele pula, aí vai lá, dá um puxãozinho, conversa alguma coisa. Pensei que era o auxiliar o auxiliar do João Brigatti ali. Esse aí agora vai. Aí sabe o que aconteceu? Perdeu o jogo, que vai ficar ali do cantinho que tem lá da polícia. Pronto. Fatos lamentáveis, né, que nós presenciamos na Arena Romeirão no último sábado. Torcedor provocando outros. Se não é a polícia militar que interveio muito bem, poderia ter acontecido coisa pior. Torcedor que invadiu o gramado. Como o Tony disse aí na transmissão, o gramado não é lugar para torcedor. A gente lamenta, né, Jorge, esse tipo de situação ainda hoje, né, século XXI, e torcedor fazendo esse tipo de coisa. É realidade, Celso. Infelizmente, a tristeza do futebol, os piores momentos são esses momentos de violência, de briga, né? Mas tudo isso é reflexo de um país que é impune, né? Que não tem leis rígidas como tem na Europa para punir, se é que a gente pode chamar de torcedor, né? Que isso aí não é torcedor. Vai para estádio, marcam briga na internet, né? É complicado essas pessoas que se dizem torcedor e que por trás muitas vezes tem bandidos no meio, são manipulados por outros bandidos. A gente está acostumado a ver isso aí muito no futebol de hoje, né? Pessoas que são usadas, manipuladas por outras para atingir outros meios, outros objetivos. Esse é o lado sujo e nefasto do futebol. É verdade. Vamos aqui ao nosso termômetro, que é os nossos telespectadores. Éder Leonardo do Rego. Sidney é um treinador muito limitado, não inova na escalação e o time dele não tem variação tática. Carlos Levi, treinador do Icasa é fraco, se sair do Icasa ninguém quer. Alô, Carlos Levi, boa noite. Antônio Neto dos Santos, com esse treinador o time do Icasa não vai subir. Olha, o time do Icasa, isso aí eu venho falando desde o início da competição. O Icasa é aquele time que ele vem ganhando, vem somando pontos, mas o Icasa, a mim, especificamente, ele não passa confiança. Sabe quando você é desconfiado de um time? Eu não consigo acreditar, mesmo o Icasa ganhando, numa vitória do Icasa no próximo jogo. Eu não consigo cravar, olha, o Icasa é favorito para ganhar o próximo jogo. E aí, torcedor já disse aqui que esse time do Icasa é limitado. Eu não acho esse time do Icasa limitado. Esse time do Icasa é um time de regular, é um time regular. O time, dentro das possibilidades que tem o time do Icasa, esse time é um bom time. A questão é, muitas vezes, a maneira de jogar, que aliás eu gosto da maneira como o Icasa joga. O Icasa joga com uma linha de 3 zagueiros, com 3-5-2, né? Com 2 alas que apoiam bastante. O grande problema é que para jogar nesse esquema, e aí é o meu entendimento, o Jorge está aqui do meu lado, já eu vou pedir a opinião do Jorge. No meu entendimento, você para jogar com esquema de 3-5-2, um esquema com 3 zagueiros, 2 alas que atacam muito, quando você perde a bola, você não pode voltar tanto para o seu campo de defesa como faz a equipe do Icasa. O Icasa volta demais. O Icasa tem um toque de bola muito lento. É para ser mais rápido, para sair com mais rapidez para o ataque, para fazer com que os jogadores dos seus alas procure atuar mais no campo do adversário. E o problema é quando o Icasa está sem a bola, o Icasa volta demais e voltando demais, ele continua dando espaços para o adversário jogar. O problema do Icasa está residindo aí. E jogando nesse esquema, você tem que ser ofensivo. Você não pode abrir mão da ofensividade. Ou eu estou falando bobagem, Jorge? Não, Celso, eu gosto muito do 3-5-2. Já joguei muito com esse esquema. Você tendo os zagueiros, tendo os volantes, os alas principalmente ofensivos, com velocidade, fundistas, né? É um esquema muito bom, né? Porque você projeta 4, 5, 6 atacantes no campo adversário, né? Então, você tendo essas peças,
é claro que facilita mais o trabalho tático do treinador, né? Para tornar um time ofensivo. Isso é verdade, eu gosto assim. Agora, o problema é que o Sidney, ele está jogando num 3-5-2, ele começa até atacando, e aí eu já conversei várias vezes com o Sidney, ele diz que o time dele não tem fôlego para fazer uma marcação, pressão no adversário. Aí o que é que ele faz? Ele, em muitos momentos, ele faz aquela marcação, Jorge, que eu chamo de marcação paulista. Ele vem marcar os volantes. Os treinadores, pode olhar, os treinadores de São Paulo, a maioria deles, agora mudou um pouquinho, mas eles dão espaços para os zagueiros adversários jogarem e traz o centroavante, traz o time para cá, para trás da linha da bola, para marcar os volantes. E o Icasa faz isso, só que eu acho que o Icasa tem que ter mais coragem para jogar, tem que sair mais para o jogo, tem que pressionar mais os adversários, principalmente jogando aqui na Arena Romeirão. Jorge, a Arena Romeirão, ela tem um gramado muito bom e ela facilita times técnicos para jogar. O Icasa é um time técnico, mas os adversários que estão vindo jogar com o Icasa, eles também gostam de jogar. Então o que o Icasa tem que fazer? Tem que pressionar os adversários, tem que pressionar o jogador da bola, não pode dar espaço para quem está com a bola, para pensar, para lançar, porque aí vai complicar o sistema defensivo lá atrás na equipe do Icasa. E é isso, para mim, é isso que está acontecendo com o Verdão do Cariri. Professor Aldaivo Thiago, boa noite, amigos, boa noite, Aldaivo, aquele abraço, parabéns pelo programa, tamo junto, Aldaivo, aquele abraço. Boa noite aqui para o Felipe Mendes Teixeira, boa noite para o Bruno Fernando, o Eloy Cordeiro também, boa noite. Deixa eu mandar uma boa noite aqui, rapaz, para o meu amigo Rodrigo, esse casal espetacular lá na cidade de Barbalha, na Cirolândia, estão assistindo o programa Replay. O Rodrigo, a dona Melry, o Vitor, né, a Flaiane, essa família aí, gente boa, sempre acompanhando a gente. Vamos falar de coisa boa, meu caro Kleber, meu caro Guto Vital, porque bom mesmo, depois de um jogo de futebol, você se desgasta e nós que comentamos, que narramos futebol, também nos desgastamos. E o bom é você comer uma frutinha depois do seu trabalho. E aí, onde você vai encontrar essa fruta de qualidade? É claro que é lá na Perbone Brasil. A Perbone fornece há mais de 30 anos as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. Além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Temos todo o mix importado e nacional necessário para o suprimento de sua loja. Visite-nos e seja nosso parceiro. Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Fica lá no Ceasa, filial Ceasa de Barbalha, Ceará, Avenida Leão Sampaio 2225, bairro Bulandeira, Galpão 2. Os telefones 88-3532-2722, 3532-2678 e o 889-9918-8131. Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Agora você quer comer uma pizza de qualidade? Faça como eu. Quando eu sair daqui, eu vou convidar a minha esposa para ir lá na pizzaria do Val. O Jorge vai também. O Jorge tá magrinho, rapaz, fitness, né? Mas ele vai comer uma pizzazinha hoje com a gente. Pizzaria Oval. Olha, lá você vai encontrar a pizza que você está procurando. Lá tem pizzas, tem hambúrgueres, tem salgados. Olha que pizza linda. Oh, que delícia, Jorge. Olha que pizza suculenta. É boa demais. E lá você vai encontrar a pizza no tamanho certo para a sua família. Lá tem a pizza pequena, tem a média, tem a grande. Tem também a GG, a G e a Extra GG. E a grande promoção lá na pizzaria do meu amigo Val, hein? Olha só, na compra da pizza GGG e Extra GG, você ganha um refri grátis. Olha que maravilha. Do jeito que eu gosto de comer uma pizzazinha de calabresa, uma coca, ainda vou tomar a coca de graça, porque eu vou comprar é dessa daqui que está na promoção, que eu não sou bobo. Pizzaria Oval, meu amigo, lá na Rua Todos os Santos, ali esquina com a linha férrea. Não deixe de ir lá, vamos lá. Olha, já nós vamos falar do Leão do Mercado. Deixa-me ver aqui, Felipe Teixeira, Francisco de A seria um bom nome. Volta lá no Francisco Teixeira, meu caro Kleber, por gentileza. Lá onde ele falou do Francisco de A. Francisco de A seria um bom nome. Baixa mais um pouquinho, que lá em cima
tem o meu amigo professor Thalisson. Boa noite, Celso. Boa noite, professor. Aquele abraço. Gente boa demais. O Diá é um bom treinador, Jorge Luiz? É, sim, ele é um cara... É folclórico, mas é bom, né? É um cara fantástico, né? Cheio de jargões. O treinador não trabalha só, ele tem um staff, né? Tem uma equipe. E o Diá sempre fez bons trabalhos nos clubes onde passou. A César o que é de César, né? Então, ele é bom treinador, sim, tem uma boa leitura e é acompanhado de um staff de qualidade. Por isso que ele consegue bons resultados nos clubes onde passa. É verdade. Eu gosto muito do Francisco Diá, né? Tem muita gente que diz que o Francisco Diá não tem trabalho de campo. Mas, segundo o Wilton Bezerra, trabalho de campo é para agricultor, não é para treinador, né? Mas o Francisco Diá tem uma boa leitura de jogo, ele tem um olho clínico muito bom, eu gosto muito do Francisco Diá. Torcedor também gosta. Pois Celso, não, me permita que isso tem muito fuxico nesse meio aí desses papos, dessas conversas, né? O Diá passa para o auxiliar técnico, que é o que dá o treinamento, o que ele quer que o time realize. Isso o Tite faz isso na seleção, outros grandes treinadores fazem isso em clubes grandes do futebol brasileiro. Então isso é assim, uma profunda do amigué. Aí é uma sacanagem com o Diá. O Diá passa para o seu staff, para os seus auxiliares, como ele quer que o time jogue. Né? Talvez ele não tenha mais a condição física de estar dando os treinamentos lá dentro, pela idade, por problemas que ele tem, e muita gente que não sabe, né? Mas dizer que ele não tem trabalho, não tem leitura, eu não concordo. O Diá tem muitos títulos no futebol nordestino, e claro que ele tem uma ideia fixa, ele olha os jogadores e ele imagina a característica dos jogadores, o esquema que se encaixa, e claro, usa o seu staff para realizar os treinamentos que adequam à realidade tática que o Diá quer. Gosto muito do Diá. Boa noite para você aí do Torcida K, boa noite para o nosso amigo Caio César, boa noite também para o pessoal do Conta Podcast. Um abraço para vocês. Felipe Mendes, falta força e intensidade no Icasa. Bruno Fernando, o problema é que o Icasa tem o meio campo povoado, mas que não ganha posse de bola. É o que eu estava falando, né? O time do Icasa, ele volta muito, mas dá muitos espaços, deixa muitos clarões no meio campo, no seu sistema defensivo, e aí os adversários estão se aproveitando disso. O técnico Sidney precisa corrigir um pouquinho, tá certo? Vamos aqui para o nosso segundo intervalo. Já a gente volta. Olha, tem muita coisa ainda para a gente discutir aqui no nosso programa. Vamos falar do campeonato cearense da segunda divisão. Vamos falar do time do Guarani de Juazeiro, que começou mal, mas já se recuperou. Eu digo que o Guarani já se recuperou, vem de 2 boas vitórias, já está lá na zona de classificação. O técnico lá é engraçado, né, acho que o técnico Lamar parece que tem um chama para problema e para solucionar problema. Ele chegou do Nacional de Patos. O time do Nacional deu WO, não tinha time para jogar, não tinha condições. Ele foi lá, reuniu a diretoria, conseguiu apoio e o Nacional chegou onde chegou. O Guarani da mesma forma, o Guarani tomou WO, depois no segundo jogo, que foi o jogo de estreia no campo, o time perdeu, mas o Lamar acabou fazendo com que esse time se recuperasse e já conseguiu 2 boas vitórias. E já nós vamos falar da Série B do Campeonato Cearense de Futebol, tem notícias do Guarani, né? Tem tudo aqui dentro do nosso replay com o nosso amigo Tony Souza, que hoje está com a apresentação deste amigo de vocês, Celso Lima. Edlam Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edlam Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone
99680 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso canal Replay com Tony Souza. Olha, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois se inscreva. Inscreva-se no nosso canal, né? Ative o sininho para você estar recebendo aí as nossas notificações e deixe o seu like aí abaixo. Deixa eu vender o meu peixe também, porque eu mereço, né, Kleber? Olha, nós também temos o canal Bate-Bola com Celso Lima. Lá no canal Bate-Bola com Celso Lima, você vai poder ver os nossos comentários, tem lá os gols das partidas, gols do Icasa, gols do Guarani, Ceará, Fortaleza, enfim. Canal Bate-Bola com Celso Lima no YouTube. Inscreva-se lá também, ative o sininho e deixe também o seu like lá, tá certo? Olha, o time do Guarani de Juazeiro acabou vencendo o seu último compromisso contra o time do Pague Menos, venceu por 1-0. Mas antes da gente falar desse jogo da equipe do Guarani, nós temos uma entrevista com o jogador que marcou o gol da vitória do Leão do Mercado. Eu vou ler aqui uma nota da equipe do Guarani. O Guarani agradece a administração municipal do Crato, agradece a administração do Estádio Mirandão, porque eles não mediram esforços, né, para que o time do Guarani pudesse mandar o seu jogo lá no Estádio Mirandão. E a nota diz assim: a diretoria do Guarani Esporte Clube, através do seu presidente Robério Arraes Grangeiro, no uso de suas atribuições legais e demais pares de direção do Clube Rubro-Negro Juazeirense, vem a público agradecer à administração pública municipal da cidade do Crato, em nome do prefeito José Ailton Brasil e demais secretários, os quais não mediram esforços para viabilizar a logística do jogo Guarani Grêmio Pague Menos, válido pelo Campeonato Cearense Série B 2022. Em nome de toda a família do Leão do Mercado, os nossos profundos agradecimentos. Parabéns à diretoria do Guarani, parabéns à direção do time rubro-negro, porque aqui foi uma medida de cavalheirismo da diretoria do Guarani. E o time no campo, como eu disse, se recuperou, venceu o time do Grêmio Pague Menos pelo placar de 1-0. O Guarani começou muito mal, perdeu por WO o primeiro jogo para o Guarani de Sobral, porque não pôde ir para Sobral. No segundo jogo, jogando em Barbalha, o time perdeu para o Cariri, do técnico Austin Luiz, né? Perdeu para o time do Cariri, e depois já vem aí de duas boas vitórias, e o time do Guarani venceu no último sábado, o time do Pague Menos, jogando lá no Crato. E a gente fica muito feliz com essa vitória do time rubro-negro, porque os times juazeirenses, os times caririenses estando bem, tá tudo bem para todo mundo. Tem aí a entrevista do artilheiro, né? Foi o Caquinho, é isso? Caquingol, tá chamando ele de Caquingol agora. Vamos ver o que diz o Caquinho aí sobre essa vitória do time rubro-negro juazeirense. Caquinho, chute certeiro que dá uma vitória super importante à equipe do Guarani, né? Feliz, né? Primeiramente, boa tarde. Muito feliz por estar participando desse grupo que é forte, camisa pesada. Vim de Parnaíba e vim com o intuito de poder subir o time para a primeira divisão, que é onde ele merece estar. E fico feliz em poder estar chegando no fundo e podendo bater essa bola cruzada, estar sendo feliz em fazer o gol. Depois do gol tiveram outras jogadas de contra-ataque, com um gostinho que dava para ser um placar maior? Sim, sim. Treinamos muito para isso, né? Como o professor falou, quando tem as oportunidades tem que fazer, mas meu companheiro ali foi infeliz naquela bola, mas essa vitória é para ele, né? Porque não é preciso ele abaixar a cabeça, que isso serve de lição, né? Mas muita oportunidade, era para nós ter saído aqui com 2 ou 3 gols de diferença, mas 1-0 tá bom demais. Tá aí a palavra do Caquinho, o artilheiro do jogo, o homem que fez o gol da vitória do time rubro-negro. O Caquinho me pareceu um bom jogador. Viu o Caquinho jogar contra a equipe do Cariri e é um bom jogador. O Caquinho é um jogador de lado de campo, um jogador que tem muita velocidade e tem uma técnica boa também. Tem entrevista do Da Silva, Guto?
Vamos ouvir o da Silva, que ele falou a respeito dessa vitória do time rubro-negro, o volante da equipe do Guarani. Da Silva, o Guarani começou um campeonato com dificuldades, mas hoje emplaca a segunda vitória seguida, batendo o líder da competição. A importância dessa vitória para o time? É gratificante, né? Essas 2 vitórias aí trazem um ânimo a mais na nossa equipe. Uma solidariedade que o nosso grupo tem de um ajudar o outro sempre. A dificuldade sempre tem nesse clube, mas a gente está aqui para enfrentá-las da melhor forma possível e agradecer a Deus, louvar a Deus, na verdade, por esse grupo aí, que cada vez mais ele se une. Eu tenho certeza que nós vamos ainda dar muitas alegrias ao torcedor e aos nossos familiares. Deu para perceber realmente um time vibrante, comemorando ali cada bola tirada lá de trás, as investidas no ataque. Você, como capitão da equipe, que pode falar do ambiente, como está o ambiente do grupo após essas vitórias, após organizar a casa, da Silva? A gente fica feliz, né, por ter esse poder de união aqui dentro da equipe. Thiago, Vitor, Natan, são garotos que vêm numa crescente grande aí. O Arthurzinho é gratificante muito ver esses garotos aí, essa ascensão no futebol, e a gente participar dessa ascensão deles. Para mim, eu fico muito feliz. Acredito eu que melhorias irão acontecer, até na minha carreira e na carreira deles, porque é como eu falo, para Deus nada é impossível. Temos planos na nossa vida, acreditamos que a gente pode melhorar a cada dia, melhorar para nossos familiares também. E o Guarani é isso. O Guarani é vitorioso, o Guarani é grande. Vou dizer isso sim. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tá aí a palavra do da Silva, a palavra do Caqui. Jorge, nós temos aí também a palavra do treinador, o Frank Santos, do Pague Menos, mas deixa eu ouvir aqui a opinião do Jorge Luiz primeiro. Jorge, o que é que você acha desse time do Guarani? O time merece, está subindo, é um bom time, o time rubro-negro. Não começou bem, mas já se recuperou, né, Jorge, no campeonato? Ninguém vence 2 jogos consecutivos numa Série B equilibrada dessa sem qualidade, né, Celso? Eu tive no Mirandão vendo o Guarani e Pague Menos. O Guarani tem um time muito rápido, jovem, um time bem armado, com muita disciplina tática, sabe fechar muito bem atrás do sistema defensivo e sabe aproveitar bem o contra-ataque. Então, o Guarani está crescendo bastante, né? Fruto do trabalho coletivo bem desempenhado, e o Guarani começa a colher já os frutos de um bom trabalho, de um bom planejamento, né? Depois da chegada do Lamar. E é um time muito duro, um time que joga com garra, com vontade, querendo buscar o seu espaço, né? Então, o Guarani é um adversário muito difícil de jogar hoje. Jorge, o técnico Lamar, ele começa a despontar aí no nosso futebol e como bom treinador. Ele já teve o acesso, já subiu o Guarani da série C para a Série B. Ele foi lá em Patos, fez um grande trabalho no time do Nacional. O que lhe parece o Lamar como treinador, como esse surgimento do Lamar aí? O Lamar teve passagens em grandes clubes do futebol do Nordeste, né? Teve vários bons treinadores experientes na sua mão e começou já a sua carreira com resultados fantásticos, né? E a gente parabeniza por isso, o resultado de um trabalho, né? De uma vida que ele viveu dentro do campo de futebol como jogador, e está sabendo levar para dentro de campo todos os ensinamentos, né? Tudo que o futebol necessita, que é o equilíbrio, que é o comando, que é a parte tática, né? Para desempenhar esses bons trabalhos que o Lamar vem fazendo nos clubes onde está passando. É verdade, o Lamar aparece bem aí no futebol cearense. Fez esse grande trabalho no Nacional de Patos e começa a fazer um trabalho bom no time do Guarani de Juazeiro. Vamos ouvir o Frank Santos? Vamos ver aqui que ele atribuiu essa derrota para o Leão do Mercado, mais uma derrota da equipe do Pague Menos, o Pague Menos que é o líder da competição. Professor Frank, o time vinha aí de 3 partidas sempre marcando pontos, vencendo, chegando à liderança da competição, que acabou faltando para que hoje também o time conquistasse pontos aqui diante do Guarani. Boa tarde. Eu acho que a gente, apesar o Guarani foi um time que deu muito volume de jogo na partida, correu muito para frente, às vezes deixava até a parte de trás um pouco vulnerável, que é o principal adversário, sempre é o time, né, que tentou ganhar também. Mas eu acho que nosso time sentiu um pouquinho também esse desgaste dessas partidas. A gente jogou terça-feira, e aí um jogo muito difícil lá no PV, que é um campo grande. Aí já viajou na quinta-feira à noite, não teve um tempo de descansar tranquilo. A viagem a Juazeiro
Já uma viagem longa e a estrada muito ruim, muito esburacada, então o pessoal não dormiu. Teve muitos atletas hoje que não conseguiram nem acordar pro café, de cansaço que estava da viagem. E aí o campo também está muito desgastado, fiquei até triste, porque eu vim aqui em 2020, o campo estava bem legal, mas o campo muito ruim também. Atrapalhou as duas equipes, teve bola lá que atrapalhou os dois adversários, mas faz também com que o jogador se desgaste mais. Então eu acho que o nosso time hoje faltou força. Faltou força e faltou a individualidade. Acho que os nossos principais jogadores hoje não estavam bem para poder fazer jogadas, sair da marcação, fazer um chute melhor. Acho que o jogo foi muito aberto. Tivemos algumas chances no final ali, mas na pressão. As chances do Guarani foram até melhores do que a nossa, nos contra-ataques. Mas eu acho que hoje o que faltou mais foi a força e o individual. E as mudanças eu não consegui, né? Mudar, alterar a dinâmica da partida. A gente tem muito garoto no banco, a maioria do nosso banco é jogador de sub-20. E aí no jogo desse, são muitas condições que dificultam às vezes o garoto render. Né? E é assim, vira de treinador de futebol assim. No jogo passado a gente estava perdendo, as mudanças viramos o jogo. Hoje as mudanças não deram certo. Mas isso mesmo, a responsabilidade é minha, da comissão técnica. Vamos trabalhar agora para a gente. É um campeonato muito difícil, é muito difícil, são muitos jogos. E eu não sei os outros times, mas nós fizemos 3 partidas fora de casa em 4 jogos, né? A tabela não foi meio cruel com a gente nesse começo. Fomos para Itapipoca, vimos para Juazeiro 2 vezes em menos de 20 dias. E jogamos com o Cariri lá, que é um grande adversário. Né? Então agora nós vamos ter uma sequência de jogos lá na região metropolitana, que vai dar a condição da gente fazer um trabalho melhor para cada jogo. Tá aí a palavra do técnico Frank Santos, é a vida do treinador, né, Jorge? Às vezes o treinador mexe e dá certo, às vezes mexe e não dá certo, né? O treinador aí, ele sai de besta para bestial e vice-versa, né, Jorge? É o que falou o técnico Frank Santos. É muito equilibrado, né? A competição, a gente sabe que dificilmente vai ter alguém que vai ser campeão invicto, né? As forças são equivalentes. Todo jogo tem sua história, o Pague Menos vinha com a invencibilidade, né? E agora só tem 3 times que não perderam ainda, é fruto de um campeonato duro, difícil, né? Onde o equilíbrio está latente, uma segundona muito difícil, muitos anos que não tem um equilíbrio como está tendo nessa segunda divisão devido à força dos clubes, né? Então está sendo um campeonato legal, um campeonato duro, difícil, bom de assistir devido a ter vários clubes brigando pelo acesso. Ele reclamou aí também das viagens, né? Ele jogou e teve que viajar. Isso atrapalha, Jorge? Cansa o jogador, essa questão dessas viagens e coisa e tal? Olha, eu acredito que não, Celso. Eu não vou colocar aqui, criticar a posição do Frank. Ele é um cara que está crescendo também no futebol. Subiu o Pague Menos o ano passado junto com o Guarani, já está aí na liderança da segundona, né? O Pague Menos é um time que tem condições, muito mais até do que o Barbalha. Vou citar o caso do Barbalha. Barbalha viaja sempre 2 dias antes da estreia, antes do jogo, quando vai jogar fora, né? Nós já fomos para Fortaleza 2 vezes, né? Jogamos em Horizonte, jogamos em Maranguape. Então a gente sempre faz 1 dia, 2 antes, ainda vamos para Itapipoca, ainda vamos para Sobral. Olha lá, o Barbalha que é um time que não tem o dinheiro que o Pague Menos tem. Então o Barbalha viaja num dia, nesse dia praticamente perdido, porque as estradas do nosso Ceará estão destruídas, né, as BRs e tudo, e uma viagem de mais de 10, 11 horas daqui para Fortaleza não é brincadeira. Então você tem que ir 2 dias antes, que um dia só na estrada realmente fica todo travado o jogador, mas no dia seguinte você tem o descanso, tem o treinamento, né, e dá para descansar assim. A viagem não é desculpa para você falar que perdeu por causa de viagem não, porque o Pague Menos tem muito mais estrutura financeira do que o Barbalha. E esse cansaço aí a gente não concorda não. Nem sempre dinheiro é certeza de sucesso em futebol. Nós já tivemos aí times aí com muito dinheiro que não obtiveram sucesso. E me parece que esse time do Pague Menos, pelo dinheiro que ele tem, ele não contratou bem não, viu, Jorge? Eu não sei se você vai querer opinar a respeito disso, né? Você é treinador, está aí em ação, é treinador do Barbalha. Mas eu vi esse time do Pague Menos pela estrutura, pelo nome que estão colocando aí no time do Pague Menos. Eu achei esse time meio limitado por esse poderio aquisitivo que tem o time do Pague Menos, Jorge. Não, o Pague Menos é um time pragmático, né? Joga de acordo com o seu joga de acordo com como o seu treinador gosta, né? Ninguém pode intervir assim no modus operandi, na forma do treinador jogar, né? Porque ele tem livre-arbítrio, vai pagar pelas vitórias e pelas derrotas, né?
Mas o Pague Menos é um time pragmático porque ele joga mais no campo defensivo, joga mais no contra-ataque, no erro do adversário, ele não propõe o jogo. E isso não é uma crítica, é uma constatação. Pague Menos joga com seus 11 jogadores no campo defensivo. Joga no contra-ataque, no erro do adversário, na bola parada, né? E vai chegar uma hora que as coisas não vão dar certo. Eles vão tomar um gol como tomou do Guarani. E aí, como não tem muito hábito de atacar, ataca só com 2 ou 3 jogadores no contra-ataque, nem todo jogo vai dar certo. É complicado. Deixa-me abrir aqui um parêntese, porque tem um recado aqui do replay aqui com o Tony Souza. Olha, a Corrida do Amor, Love Run, irá encerrar as inscrições nesse dia 31 de maio, presencial na Rua Santa Luzia, número 641, em Juazeiro do Norte. Então corra, você que quer participar dessa corrida. O Jorge, eu sei que gosta de dar uma corridinha, vai lá, Jorge, fazer sua inscrição para amanhã. Aliás, é até amanhã apenas, dia 31 de maio, na Rua Santa Luzia, 641, em Juazeiro do Norte. Deixa eu passar aqui pelo nosso termômetro, né, que é os nossos telespectadores. Cícero Assis Tavares, Bacalhau, por que quando o goleiro adversário vai bater o tiro de meta, os técnicos não mandam os atacantes colar nos zagueiros? Para que assim o goleiro fique sem opção. Responda, Jorge. Por que é, Jorge? Antes de mais nada, Cícero Assis Tavares, essa é uma grande pergunta, uma pergunta fantástica. Tem várias formas de analisar e de responder isso aí, eu vou usar mais rápido, né? Bom, geralmente o sistema defensivo dos clubes jogam ora com linha de 3 zagueiros, ora com linha de 4 e ora com linha de 5. E no Mundial o Palmeiras jogou com a linha de 6 contra o Chelsea. Tá entendendo? Isso depende muito. Se você joga com a linha de 4 e o adversário joga com 3 atacantes, vai ter um a mais, né? Então tem vários métodos, vários treinamentos táticos para você tentar impedir a saída jogando, né, do adversário. Né? Muitas vezes você tem que treinar muito a exaustão e isso aí chama-se marcação alta, a chamada marcação-pressão, né? Então você tem que ter perna, tem que ter muito treinamento, muito comando para poder fazer com que os jogadores entendam a marcação alta lá, que tenham velocidade, tenham força, tenham previsibilidade, porque não é fácil você trabalhar com um número reduzido na marcação alta e geralmente você diminui o acesso no meio campo onde as coisas se resolvem, né? Então também tem a característica dos jogadores, tem a condição física, né? Tudo isso interfere muitas vezes para que você não possa sair jogando. Vou dar um exemplo. Se você joga com 3 atacantes, 2 abertos, 2 pontas e um centroavante, o que é que os treinadores fazem hoje? Ele avança os laterais lá na linha intermediária e aí os pontas têm que descer com os laterais. Aí se transforma em 2 zagueiros contra um atacante. Os 2 abrem nas laterais e aí o atacante não é o Papa-Légua, né, do Coiote, está correndo atrás dos zagueiros. Isso explica bem a dificuldade de você fazer uma marcação alta hoje. A não ser que você trabalhasse uma linha com 4 atacantes. Mas mesmo assim a linha de 4 ia trabalhar com um goleiro e ia fazer 5 contra 4, né? Então é difícil, tem que ter muito treinamento, muito entrosamento para você poder barrar o adversário de sair jogando. Olha, Cícero, para nós é fácil demais. Olha, meu sonho, para quem não sabe, era ser um treinador de futebol, mas eu estou na profissão certa, sabe por quê? Eu não perco jogos, eu corneto o treinador e o povo ainda concorda comigo. Olha que maravilha, hein? Olha aí essa explicação que deu o técnico Jorge, como é difícil de você montar um esquema, né? E aí, Jorge, a modernidade... Aí, Celso, me permita só um complemento dessa informação. Aí o cara diz, não, mas aí na saída pode deixar o lateral sair só. Se deixar o lateral sair só e o adversário jogar com ponta, o lateral vai carregar a bola com ponta e vai fazer 2 em 1 em cima do lateral adversário e vai levar uma vantagem tática nisso aí. Exatamente. Né? É complicado. Então marca-se muitas vezes alto, mas marca-se por zona, marca-se individual. Tem vários tipos de marcação, zona mista, né, que os treinadores usam de acordo com a característica do jogador que tem de ataque, né? É verdade. Olha, Pedro Jocélio, Celso Lima, meu parceiro, Tony Souza, cadê o cara? Tá só de boa, tá de boa. Tony Souza tá ouvindo, tá assistindo o programa lá na casa dele. Pedro Jocélio, Celso Lima em casa não pode só empatar, tem que ganhar também. Eu acho que falta um pouquinho de psicológico dos jogadores. Sabe o que é que falta? Coragem para atacar. É isso que está faltando.
Vai baixando. Júnior Juraci. Flávio Araújo no Icasa. Tá aí os fãs do Flávio Araújo. Flávio Araújo, hein? No time do Icasa, o torcedor do Icasa querendo o técnico Flávio Araújo. Torcidas Cariri, assistindo diretamente de Milagres. Alô, pessoal de Milagres, boa noite. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vocês são importantes aqui para o nosso canal, tá certo? Bom, vamos colocar aqui os resultados dos últimos jogos, da última rodada da Série B do Campeonato Cearense. Deixa-me ver aqui, o time do Guarani venceu o Pague Menos, né, no último sábado, pelo placar de 1-0. O time do Itapipoca, no domingo, venceu o Horizonte por 2-0. Né? Os próximos jogos da rodada, amanhã, no estádio Inaldão, Barbalha enfrenta o time do Maranguape, né? E amanhã também o time do Cariri, só que aí no estádio Mirandão, esses jogos acontecerão às 15 horas, o time do Cariri vai enfrentar o time do Tiradentes. Tem mais um jogo aqui, dia 1º, na quarta-feira, 15 horas, Guarani de Sobral e Floresta. Jorge, eu vou abraçar você, não, eu vou apertar você sem abraçar. O time do Barbalha está escalado para amanhã, Jorge? Está definido? Tá sim. Pode dizer aqui para nós? Pode sim. Pois diga aí. Cleiton, Eduardo, Cachorrão, Charles, Wender, Jari, Araújo, Renatinho, Filipinho, Andrezinho e Alan Vitor. Muito bem, é um bom time o time do Barbalha. Esperamos que o time acerte o pé, né, Jorge? Coloque a bola para dentro. Eu não gosto, Jorge, eu fico eu fico triste, eu fico chateado quando o jogador sai do jogo e dá aquela entrevista, o treinador, olha, a bola não quis entrar, a bola não tem vontade própria, a bola só vai para dentro se você colocar. Se você chutar ela na direção da trave, ela vai bater na trave. Se você chutar para fora, ela vai para fora. Não tem como você chutar a bola para fora e ela dizer, não, eu vou entrar aqui porque eu gosto desse jogador. Tem que acertar o pé. Você tem treinado finalizações muito no time do Barbalha, né, Jorge? Com certeza a gente procura toda semana dar uma carga de trabalho, né? Principalmente quando o resultado não está acontecendo. Fazer trabalho diário necessário que você usa todos os dias, os fundamentos, a parte tática, né? O Barbalha jogou 3 boas partidas, não foi dominado em nenhum dos jogos. Infelizmente, está faltando ainda aí a questão de uma maior tranquilidade para finalizar. A gente sabe que existe uma pressão pelos resultados e é normal essa pressão muitas vezes até desequilibrar um pouquinho a tranquilidade do jogador, mas eu acredito que amanhã o Barbalha vai estar mais tranquilo, né, jogando dentro de casa. É somente a segunda partida do Barbalha dentro de casa, né? Então a gente espera que os jogadores estejam mais tranquilos depois de uma semana bem trabalhada, para que o fundamento possa acontecer e o Barbalha possa conquistar a sua primeira vitória e a partir daí fazer um campeonato de recuperação e buscar a vaga no G5, porque time, o Barbalha já demonstrou que tem para isso, tem qualidade, tem a defesa menos vazada do campeonato, né? Um time que cria, que quase todo jogo tem 1 ou 2 penalidades máximas ali, porque é um time que tem qualidade técnica no ataque, tem velocidade, tem força, né? Tem um meio campo muito bom, cerebral, tem jogadores com muita qualidade como o Araújo e o Renatinho, né? Chechel, enfim. Então a gente confia muito no grupo, estamos tranquilos quanto aos resultados que estão para vir, mas claro, amanhã é um jogo importante, o Barbalha tem que vencer para poder colar ali nos adversários e depender só de si para ir buscar a classificação para o G5. Jorge, por que a sua preferência pelo Wender no lugar do Cleitinho, né? O Cleitinho jogou, né, contra o Pague Menos, eu até gostei do Cleitinho, né? Por que a sua preferência? Não, assim, Celso, o Cleitinho até já foi embora, né? O Cleitinho era um jogador jovem, 21, 22 anos. O Wender era titular desde o início, chegou, mas houve alguns problemas antes da estreia do Barbalha, né? Que fizeram com que o Wender não tivesse estreado lá contra o Tiradentes, né? O jogador acabou entrando depois, no segundo momento. É um jogador de muita força, o Wender, jogou muito lá contra o Floresta na estreia, né? É um jogador de muita força, muita qualidade, tem uma pata canhota muito forte. A gente confia muito no trabalho do Wender, né? O Cleiton já se desligou do Barbalha
E a gente espera que o entrosamento que já é visível no Barbalha, mesmo mudando de esquema 2 ou 3 vezes no jogo, o time já assimilou o trabalho, joga bem, cria, tem uma produção ofensiva muito boa, cria várias oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né? E a gente espera que amanhã esse trabalho seja coroado, mesmo sabendo da dificuldade que nós vamos enfrentar. O Maranguape vai vir jogar atrás, vai jogar ali possivelmente com 2 linhas de 4, mais defensivamente, né? Porque joga fora de casa, isso é um aspecto cultural também. Sabe que vai sofrer muito para... O Maranguape deve jogar no nosso erro, no contra-ataque, né? E a gente tem que ter muita paciência para poder trabalhar a bola, buscar o nosso melhor futebol, e com certeza o gol vai sair naturalmente, vai ser fruto da tranquilidade, da criação e do fundamento dos nossos atletas. Muito bem, amanhã também tem o time do Cariri. O Cariri vai enfrentar o Tiradentes, Jorge. O time do Cariri, ele me surpreende negativamente. Como o Washington é o treinador e trouxe toda a sua comissão técnica, eu acreditava que o time do Cariri pudesse estar fazendo uma campanha melhor do que ele está fazendo. Vamos aqui à classificação, meu caro Kleber, meu caro Guto Ferreira. Classificação, o time do Pague Menos é o líder com 7 pontos ganhos, o Horizonte é o segundo com 6, o Floresta é o terceiro com 6, Guarani de Juazeiro é o quarto, também tem 6, o Itapipoca o quinto com 6, Guarani de Sobral é o sexto com 5, o Tiradentes é o sétimo com 5, o Cariri o oitavo com 3 pontos, o Barbalha é o nono com 1 e o Maranguape também tem 1 ponto ganho. E o Cariri é em 8º lugar, Jorge. O que é que você acha que aconteceu com esse time do Cariri? Porque eu esperava uma campanha melhor do time do Cariri. O Cariri me surpreendeu quando ele perdeu na estreia para a equipe do Horizonte. Foi uma surpresa para mim. E depois essa derrota para o Pague Menos lá por 4-2. O que é que você acha que está acontecendo com esse time do Cariri, Jorge? Olha, Celso, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar o Washington Luiz. É um grande treinador. Acho que o melhor treinador do futebol cearense nos últimos anos, grandes conquistas, grandes vitórias. O Cariri foi, eu diria assim, prejudicado porque não teve uma grande pré-temporada, né? O time do Cariri, na minha ótica, Celso, é o time de mais qualidade técnica da competição, é muito bom tecnicamente, tem um elenco muito qualificado. E todo o time passa pelas dificuldades, né? O Barbalha está passando também por uma dificuldade, o Guarani também passou, o Cariri também está numa situação que não é realista. Eu sei que o Cariri vai estar lá no G5, é muito difícil um time do Washington engrenar, entendeu? Então todo time, o próprio Itapipoca estava vindo de 3 empates, né? O Guarani de Sobral, que tem 5 pontos, já saiu, o Vladimir de Jesus já não é mais o treinador. Né? Então, o futebol é muito imediatismo, né? Agora que foram jogados 30% da competição, ainda falta mais 66%, né? Então a gente vai ter muito time que pode estar lá embaixo e de repente uma vitória muda o panorama. Isso aconteceu com o Guarani, venceu lá no Maranguape, adquiriu confiança, veio aqui e venceu o Pague Menos. Então eu acredito ainda muito nesse time do Cariri, pela qualidade técnica, pela experiência, pelas pessoas que estão na gestão do Cariri. É um time muito qualificado, né? Como o Barbalha também como o Guarani também a gente torce pelas equipes do Cariri, mas esse momento aí do Barbalha estar lá embaixo, o Cariri, não é uma coisa normal. Isso aí vai mudar, os times vão subir, vão brigar pela classificação, não tem nenhuma dúvida. Amanhã, Cariri e Tiradentes, você acredita que o Cariri é favorito para vencer esse jogo? Pelo que você já viu da equipe do Tiradentes? Já jogamos com o Tiradentes, poderíamos ter vencido lá, o jogo foi lá em Maranguape, desperdiçamos várias oportunidades, fomos melhor no jogo, perdemos até pênalti. O Tiradentes tem 5 pontos, faz uma campanha até razoável, 2 empates em casa e venceu uma fora, né? Venceu o Horizonte, por isso que está aí com uma boa pontuação, mas para mim, na minha ótica, sem sombra nenhuma de dúvidas, o Cariri é favorito para vencer o jogo do Tiradentes. Claro, é muito equilíbrio na segunda divisão, como eu falei. O Tiradentes também tem um time que também está motivado, está empolgado, né? Invicto, é um dos 3 invictos apenas da competição. E claro que todo time hoje merece o respeito necessário pelo equilíbrio. Vamos torcer pelas nossas equipes, vamos torcer pelo Cariri amanhã, vamos torcer que o time do Barbalha se recupere,
porque pelo time que tem o Barbalha também, eu comungo da opinião do Jorge, não é normal o Barbalha estar onde ele está, porque eu acompanhei a pré-temporada desse time do Barbalha, vi os jogadores treinando, vi o time jogar, e o time do Barbalha é um bom time, não é para estar aí. O que é que está faltando? Talvez um jogador com uma tranquilidade maior para finalizar as jogadas, né? Então vamos torcer que amanhã o Barbalha consiga a vitória contra o Maranguape e que o Cariri também saia vencedor contra a equipe do Tiradentes. Jorge, eu quero agradecer a você, agradecer a sua presença aqui no nosso canal Replay. Eu gosto de dizer Replay porque eu acho bonito. É o Replay com meu amigo Tony Souza. Jorge, muito obrigado pela sua presença e disponha sempre da casa, viu? A gente que agradece, Celso. Sempre que tiver a oportunidade, a gente vai estar aqui conversando sobre o nosso pão de cada dia, que é o futebol, né? É coisa que a gente escolheu para viver, para trabalhar, gosta de fazer. Poucas pessoas no mundo podem fazer aquilo que gostam, né? É verdade. Então, é sempre um prazer estar aqui conversando, trazendo as novidades do clube, falando sobre o futebol profissional, principalmente aqui, nós que somos aqui do Cariri, né? Sempre defendendo as nossas cores. A gente que agradece esse espaço fantástico, né? Esperar que o torcedor de verdade possa comparecer amanhã no Inaldão, empurrar o Barbalha para conquistar a sua primeira vitória no campeonato, para poder seguir vivo na competição, né? E a gente agradece bastante o espaço aqui. Vamos torcer que o Barbalha possa fazer uma grande partida, mesmo diante da dificuldade contra o Maranguape, mas vamos brigar bastante amanhã para conseguir a primeira vitória. Eu tenho uma historinha do Jorge Luiz Bacalhau, né? Quem me contou essa história? Não vou dizer a fonte, não. Fiquei sabendo que o Jorge estava se preparando para um jogo, viajou, foi para a concentração e começou a sua pré-eleção no sábado e ela terminou no domingo, Jorge. Que negócio é isso? Isso é verdade, Jorge? Como foi que aconteceu isso, Jorge? Não, acho que aí também faz parte. Mito? Acho que também faz parte da fofoca, do fuxico, tem muito meme, né? Eu acho assim, meme, Jorge? Eu acho assim, tem muitos treinadores que têm pré-eleção, Celso, mais sucinta, né? Uhum. Tem outros que são mais medianos, outros que falam um pouco mais. Eu acho que tem muita coisa para se falar no futebol. O futebol é muito detalhe, e principalmente em começo de campeonato, quando você não tem tempo necessário para trabalhar dezenas, centenas de informações que você tem que passar no dia a dia para o jogador. Então você tem que estar repetindo as informações, passando, deixando os jogadores antenados com o que está acontecendo na parte tática, a do nosso clube, a do adversário, que você tem que ler o adversário também. Verdade. Então, se cria muita fantasia nesse aspecto aí, sobre as pré-eleções, né? Pré-eleções não ganham jogo, mas são importantes para colocar, mentalizar os jogadores sobre os aspectos táticos do clube e do adversário. É verdade. Muito obrigado ao Jorge Luiz. Olha, nós queremos agradecer a você, que é a razão do nosso sucesso, né? Deixa eu dar aqui, Guto Vital, boa noite para o meu amigo Osler, grande Osler, Gazeta da Jurema, com a gente também. Vai baixando aí, meu caro Kleber, para a gente ver quem é que está com a gente. Vai baixando. Isso. Pedro Jocélio, Cícero Assis, muito obrigado. Rafael Alencar, muito obrigado a vocês. Antônio dos Santos, Carlos Levi, né? O Júnior Juraci, valeu mesmo, muito obrigado por vocês estarem com a gente nesse programa Replay esta noite, na noite de segunda-feira. São os nossos encontros de todas as segundas-feiras aqui no canal Replay. Lembrando que o programa Replay é uma parceria do canal Replay com Tony Souza com o site Miséria, o maior site de notícias do interior do Nordeste. Você quer ficar bem informado? Clica lá, vai no site Miséria que você vai ficar sabendo só tudo. E aqui tem grandes profissionais para deixar você bem informado, bem antenado. Deixa eu mandar uma boa noite para o meu amigo Aerlon Avelino, uma pessoa que eu gosto muito. Conheci o Aerlon há pouco tempo, mas já aprendi a admirá-lo. Aerlon, boa noite. Né? Agradecer aqui aos amigos do rádio Torcida K, do nosso amigo Caio César, grande Caio César, grande profissional, sempre em parceria com a gente aqui no canal Replay. Um abraço para o Caio César e para todos que fazem a rádio Torcida K.
Abraçar também o pessoal do Conta Podcast, enfim, toda a galera que esteve ligado com a gente esta noite aqui. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, o Tony estará aqui. Muita gente perguntando por você, viu, Tony? Tony está descansando, está tranquilo. O Tony é insubstituível. Nós estamos aqui apenas para colaborar com ele, com o nosso amigo Tony Souza. Então, boa noite a todos, um abraço e até a próxima segunda-feira. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe lá o seu like e ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Reginaldo Alves, Nova Serrana, Minas Gerais. Boa noite. Boa noite a todos, um abraço e até a próxima segunda-feira.